Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje nós vamos entrar no assunto de frações, ok? Eu dividi a aula em duas partes para o conteúdo não ficar muito longo. Nessa primeira parte nós vamos ver somente a notação e algumas propriedades das frações. E na próxima aula eu vou estudar somente a parte de operações entre frações, ok? Então vamos para a aula. Então vamos começar. Frações. Toda fração sempre vai ser representada nesse formato, A sobre B, onde A vai ser o numerador e B vai ser o denominador. Ok? E veja bem, o denominador de uma fração sempre irá representar a quantidade em que o todo foi dividido. E o numerador representa quantas partes foram tomadas desse todo. Por exemplo, aqui nós temos uma figura dividida em 5 partes, ou seja, é o denominador. Ele foi dividido em 5 partes. E quantas partes foram tomadas? 2. Então a gente tem 2/5, onde 2 representa o numerador e 5 representa o denominador. Aqui também nós temos outra figura que foi dividida em 5 partes. Então o todo foi dividido em 5 partes. E foram tomadas 4 partes do todo, que é o numerador. Ok? Então, 2/5 e 4/5. E vamos seguir. Então, vamos lá. Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Vamos lá, por exemplo. Nós temos esse primeiro, que foi dividido em 10 partes e foram tomadas 5 partes. Ou seja, 5 décimos. Nesse outro, nós temos 8 partes e foram tomadas 4 partes, 4 oitavos. E no terceiro desenho, nós temos 6 partes e foram tomadas 3 sextos. E se nós observarmos, todas essas representações equivalem a meio. Todos foram divididos na metade. Ou seja, todos são equivalentes, equivalem à metade da figura. Ok? Então, vamos seguir. Para encontrar uma fração equivalente a uma fração dada, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Por exemplo, aqui, 3/5. Para eu achar uma fração equivalente a esse número, por exemplo, eu posso multiplicar por 2 o numerador e multiplico por 2 o denominador. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. 6 décimos, então, é uma fração equivalente a 3/5, ok? O outro aqui, 18/24. Eu posso dividir o 18 por 3 e posso dividir esse aqui também por 3. 18 dividido por 3, 6. 24 dividido por 3, 8. Ou seja, 6 oitavos é equivalente a 18/24. Então, a regra é essa. Você divide ou multiplica o numerador e o denominador por um mesmo número. Ok? Vamos seguir. Redução de frações a um mesmo denominador. Vamos lá, por exemplo, reduza ao mesmo denominador as seguintes frações. Então, 3/4 e 2/3. Nós vamos ter que colocar as duas com o mesmo denominador, ok? Então, para isso, a gente tem que achar o MMC de 4 e 3, que são os denominadores. A gente já aprendeu o MMC numa videoaula anterior, eu vou fazer aqui para relembrar. MMC de 4 e 3. Então, eu divido por 2, aqui fica 2, aqui fica 3. Divido por 2, fica 1 e fica 3. E divido por 3, fica 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O MMC é o produto desses três números aqui, que é 12. Então, a gente sabe aqui 12, para deixar o denominador igual a 12. Então, a gente descobre que número que deve ser multiplicado por 4 para se obter 12. É o 3. 4 vezes 3, então eu multiplico também o numerador. 3 vezes 3, que é 9.
E que número eu multiplico por 3 para a gente obter 12? É 4. 3 vezes... Opa, perdão, errei. 3 vezes 4, que é 12. Né? E 2 vezes 4, que é 8. Então, nós reduzimos as frações ao mesmo denominador. Ficou 9 dozeavos e 8 dozeavos. A regra prática seria a seguinte. O denominador, a gente sabendo que é 12, eu divido pelo denominador, 12 dividido por 4, 3. E multiplico pelo numerador, 3 vezes 3, 9. A mesma coisa embaixo, 12 dividido por 3, que seria 4, e 4 vezes 2, que é 8. 8 dozeavos. Ok? Vamos lá. Mais um exemplo aqui. Reduza ao mesmo denominador as seguintes frações. Agora nós temos 2 terços, 5 quartos e 3 quintos. Então vamos lá, eu preciso achar o MMC de 3, 4 e 5, que são os denominadores. Então 3, 4 e 5. Eu divido aqui por 2. O 3 eu repito. 4 por 2 fica 2 e o 5 eu repito. Por 2 de novo, 3, 1 e 5. Por 3 fica 1, 1 e 5. E agora por 5, que é 1, 1 e 1. Então eu faço o produto aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então eu sei que o denominador aqui vai precisar ser 60. Aqui também vai ser 60. E esse aqui também vai ser 60. Então vamos usar a regrinha. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 2, 40. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 5, 75. E 60 dividido por 5 é 12. 12 vezes 3, 36. Então, 36 60avos, 75 60avos e 40 60avos. Todos com denominadores 60. Ok? Vamos continuar. Comparação de frações. Quando comparamos duas frações, queremos determinar se elas são iguais e, caso sejam diferentes, determinar qual delas é maior. E aí nós temos alguns casos. O primeiro caso diz o seguinte: os denominadores são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, eu só olho o numerador. Veja bem, aqui o numerador é 2 e 4. 2 é menor que 4. Então, 2 terços menor que 4 terços. Aqui, 6 quintos e 2 quintos. Denominadores iguais, eu olho o numerador. 6 é maior que 2. Então, 6 quintos maior que 2 quintos. Tranquilo. Vamos seguir. No segundo caso, os denominadores são diferentes, mas os numeradores são iguais. Quando isso acontece, você tem que olhar o denominador. Quanto maior o denominador, menor é a fração. Ok? Então, 7 terços menor que 7 meios. E aqui, 4 terços e 4 quintos. Quanto maior o denominador, menor a fração. Então, 4 terços maior que 4 quintos. E no terceiro caso, os denominadores e os numeradores são diferentes. A gente tem um exemplo aqui, 3 quartos e 5 terços. O que a gente tem que fazer? Tirar o MMC de 4 e 3, que é o denominador. Eu pego, então, o 4 do denominador da primeira fração e o 3 do denominador da segunda fração e tiro o MMC. Divido por 2, fica 2. Coloco o 3 aqui. Por 2 fica 1. O 3 eu repito. Agora por 3 fica 1 e 1. Faço o produto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então o MMC de 4 e 3 é 12. Eu venho aqui. 12. Na segunda também é 12. Lembra, eu divido pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. 12 dividido por 4 fica 3. 3 vezes 3, 9. Faço a mesma coisa com a segunda fração. 12 dividido por 3 fica 4. 4 vezes 5, 20.
Ou seja, 9/12 é menor que 20/12. Então, 3/4 é menor do que 5/3. Ok? Vamos seguir. Agora nós vamos estudar os tipos de frações. O primeiro desses tipos são as frações próprias. Elas apresentam o numerador menor que o denominador. Por exemplo, 3/5, 4/7, 2/3. Em todos os três casos aqui do exemplo, o numerador é menor que o denominador, ok? Essas são as frações próprias. Um outro caso são as frações impróprias. Elas apresentam o numerador maior que o denominador, ou seja, ela apresenta mais que o inteiro. Veja bem, 5/4, o numerador é maior que o denominador. 7/5, 9/2 e assim sucessivamente. Nas frações aparentes, o numerador é múltiplo do denominador. Por exemplo, 8/4, né? 8 dividido por 4 dá 2, ok? 12/6, 12 dividido por 6 também é 2. E 3/3, 3 dividido por 3 fica 1. Esse caso é chamado de fração aparente. E as frações decimais, elas apresentam o denominador como sendo uma potência de 10. Por exemplo, 3/10, 11/100 e assim sucessivamente. Ok? Vamos seguir. Agora nós temos os números mistos. As frações impróprias podem ser escritas como números mistos, que é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Por exemplo, 7/4. Como eu transformo 7/4 em número misto? Veja bem, eu divido o numerador pelo denominador. 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4 sobra 3. Então, aqui eu tenho 1 inteiro. Aí eu pego o resto, que é o 3, e coloco no numerador. E o 4, que é o divisor, eu coloco no denominador. Então, 1 inteiro e 3/4. Aqui, 9/2, mesmo processo. Divido o 9 por 2. 9 dividido por 2 fica 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 sobra 1. Então, nós temos 4 inteiros e 1 meio. Ok? E aqui nós temos um número misto e queremos passar ele para fração imprópria. Como eu faço? Eu multiplico 3 vezes 2, veja bem, 3 vezes 2, e o resultado eu somo com o numerador, 3 vezes 2 mais 1. E eu repito o denominador, que é 2. Então, 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. E o 2 aqui embaixo, 7 meios. Então, 3 inteiros e 1 meio é igual a 7 meios. Ok? Vamos seguir. Agora nós temos as frações irredutíveis, que são frações que não podem ser simplificadas. Exemplo, simplifique as frações até torná-las irredutíveis. Então, eu vou começar. 32/40. Os dois são números pares, então eu vou dividir por 2. Divido por 2 o 32. Divido por 2 o 40. 32 dividido por 2 dá 16. 40 dividido por 2 dá 20. Ainda posso dividir por 2. Divido por 2. Divido por 2. 16 dividido por 2 dá 8. 20 dividido por 2 dá 10. 8 décimos. Ainda posso dividir por 2 aqui. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 4/5. Agora não tem como eu dividir pelo mesmo número, numerador e denominador. Então, 4/5 é a forma irredutível da fração. Ok? Então, você pode vir dividindo assim passo a passo, ou você divide pelo MDC entre o numerador e o denominador. Eu vou fazer essa segunda fazendo pelo MDC. Então, eu acho o MDC de 20 e 70. Vou fazer pelo método de Euclides. 70 e 20. Lembrando que a gente já estudou o MDC
em alguma videoaula anterior, né? Vou só relembrar. Então, 70 dividido por 20 dá 3 e sobra 10. Coloco 10 aqui. Pego esse resto. 20 dividido por 10 dá 2 e não sobra nada. Então, o MDC de 20/70 é 10. Então, divido por 10 aqui e divido por 10 aqui. 20 dividido por 10 dá 2. 7 dividido por 10 dá 7. Então, 2/7 é a forma irredutível. Então, você pode fazer as divisões passo a passo, como eu fiz na primeira, ou, mais rapidamente, divide em cima e embaixo pelo seu MDC. Que aí já a resposta já sai direto, 2/7. Ok? Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos fazer operações entre frações. Qualquer dúvida dessa aula, deixem nos comentários, se inscrevam no canal e até a próxima aula. Tchau, gente!